Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Já sabe que a primeira parte temos então a análise aqui de alguns temas e desta feita conto com a presença do Dr. Adelino Buque, que já está aqui connosco. Boa noite, Dr. Buque, obrigada por mais uma vez estar aqui. Nós vamos começar mesmo por falar deste encontro que houve ontem à tarde entre o Presidente da República e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Foi um encontro, diga-se que foi um encontro, porque o chefe de Estado conversou via teleconferência com o Presidente da República por algumas questões organizacionais. Não foi possível um encontro presencial, mas o Comandante-Geral da Polícia esteve com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Dr. Buque, como é que analisa este encontro? Temos uma certeza de que, de facto, os moçambicanos poderão passar as festas em paz e penso que vem aí um fumo branco. Sei. Bom, boa noite, muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores. Dizer que este encontro transmite-nos duas mensagens. Uma, mensagem de que está-se consolidando a relação entre o Presidente da República e o líder da Renamo e está-se a criar um nível de confiança extremamente alto, ao ponto de o Comandante-Geral da Polícia ser o seu emissor na relação com o Sr. Afonso Dhlakama. Portanto, significa que o Sr. Afonso Dhlakama não só está a transmitir confiança ao chefe de Estado, como às forças de defesa e segurança. Portanto, este facto é muito importante porque temos que recordar que é a Polícia da República de Moçambique que está, neste momento, que esteve durante algum tempo a fazer frente aos guardas da Renamo. O segundo aspecto é que transmitem-nos a ideia de que aquele projeto que os dois líderes tinham de remeter à Assembleia da República os documentos sobre a descentralização e reintegração, etc., vai ser cumprido. E por via disso, eventualmente poderemos ter nos próximos dias a saída do líder da Renamo, das matas da Gorongosa e o retorno à vida normal. Por outro lado, leva-nos a pensar que se tudo correr tal como está acontecendo com o Presidente da República e o líder da Renamo, ao nível da Assembleia da República, significa que os dois instrumentos poderão ser viabilizados. Apesar de que, exatamente, apesar de que a Frelimo tem maioria, penso que terão então uma indicação clara de que tem que dar um tratamento especial a estes documentos. Não restam dúvidas que, neste caso específico, a bancada parlamentar da Frelimo está condenada a aceitar este projeto, porque, de contrário, pode ser o seu próprio suicídio, porque não vejo como eles podem, até no passado já aconteceu, o Presidente da República ter uma conversa e a bancada tomar uma determinada posição. Mas isto é possível, numa situação em que o Presidente Filipe Nyusi é o Presidente da República e é também o Presidente do partido, ou seja, ele tem plenos poderes de dizer que deve-se fazer... Não, neste momento, e olhando para aquilo que é a correlação de forças e o próprio poder do Presidente, penso que já não é possível contrariar aquilo que são os esforços do próprio Presidente da República. Repare que há menos de 4 meses esteve na Gorongosa, agora esteve de novo na Gorongosa. Portanto, ele está cumprindo com aquilo que ele disse que ia fazer. Portanto, não há de ser a bancada parlamentar que vai inviabilizar aquilo que é o projeto do próprio Presidente da República e do partido. Eu acredito que, com alguma relutância, a bancada parlamentar da Frelimo vai ter que aceitar
e este projeto vai ter que andar, porque senão poderia ser até o suicídio da própria bancada, porque hoje já não teria mais justificação a continuidade de rejeitar liminarmente este projeto. Exato, e quiçá teria também uma rejeição por parte do povo moçambicano. Exatamente, que está ávido, seria um suicídio, não faz sentido nenhum. Exato. Hoje não faz sentido às eleições? Sim. Não faz sentido nenhum. Hoje a bancada parlamentar da Frelimo vai ter que se conformar com este projeto, vai ter que ajudar a limar os aspectos que forem considerados menos compatíveis com a legislação corrente, vai ter que fazer o seu papel do ponto de vista daquilo que é a legislação. Eles vão ter que legislar a bem da sociedade e do povo moçambicano, porque de outra forma não há como... E há aqui um outro aspecto que é muito importante. O MDM sempre reclamava participação neste processo de descentralização, de diálogo político, e eu penso que com esta decisão de se remeter estes documentos ao Parlamento, vai dar oportunidade do próprio MDM fazer parte deste processo também de paz, porque também poderá decidir sobre os documentos que forem. Neste aspecto específico, a única bancada que pode estar em dissonância em relação a estes dois projetos é o MDM. Mas as duas bancadas parlamentares, quer a bancada da Frelimo, quer a bancada da Renamo, terão que trabalhar para convencer, porque estes projetos, salvo melhor opinião, vão passar pela revisão constitucional. E a revisão constitucional tem que ser consensual, não pode ser por votos de maioria. É saudável que seja por consenso. E sendo por consenso, naturalmente que a Frelimo e a Renamo vão ter que trabalhar para convencer o MDM sobre que melhores caminhos devem ser seguidos. Naturalmente que a bancada parlamentar do MDM poderá, querendo, mostrar alguma força do ponto de vista de atitude no Parlamento, mas vai acabar cedendo porque é no interesse superior esta Exato. Não terá alternativa para mostrar-se que de facto está interessado tem que mostrar que na paz. Não é um partido, como tem vindo a dizer, que não é um partido armado, é um partido que está para o diálogo e que a questão da Constituição é a melhor forma de produzir instrumentos para a viabilização deste projeto. Nessa perspectiva, eu penso que o Partido Movimento Democrático de Moçambique poderá trazer argumentos à população para o consumo público, mas o fim deste debate é todos irmanados e abraçados a aprovarem o projeto, porque não temos outra saída. Exato. Desde que os diálogos entre as duas comissões cessaram, quer-me parecer que as coisas começaram a correr melhor e há aqui uma certa humildade do próprio Presidente da República em se deslocar à Serra da Gorongosa para poder falar com o líder da Renamo. Isso mostra efetivamente que o Presidente está mesmo interessado em trazer a paz aos moçambicanos. Eu penso que sim. É preciso recordar que muita gente tem estado recorrentemente a falar do discurso do Presidente da República na sua tomada de posse. E esse discurso, uma das grandes apostas dele foi a paz. E este tem sido e será um trunfo para o próprio Presidente? Sim. Ele se conseguir esta paz de forma definitiva, ele vai ser eternamente recordado por ter trazido-nos a paz para o país. Não há dúvidas sobre isso. Agora, ele tem feito, de facto, esforços
que denunciam aquilo que é o seu próprio caráter, porque, repare, quando ele eliminou os interlocutores, optou pela via direta, as coisas começaram a ter uma outra dinâmica. Eliminou o princípio de discutir para trazer e ele foi criando e determinando as linhas mestras de procedimento e deixando aos técnicos aquilo que é o enquadramento das questões que são decididas e as coisas estão a andar, quer dizer, a relação dele com o presidente da Renamo está se consolidando cada dia que passa numa verdadeira reconciliação entre as duas lideranças, e é preciso notar que quando o Presidente da República toma esta atitude, não há nenhum governador, não há nenhum ministro, não há nenhum diretor provincial que possa ter outra atitude. Exato. Porque o Presidente da República está a tomar esta. O mesmo se pode dizer em relação ao líder da Renamo. Quer dizer, se o líder da Renamo está a tomar esta atitude de abertura para com o chefe do Estado, está a tomar uma atitude de confiança para com o chefe do Estado e para com as instituições. É preciso que se diga que no passado não se poderia pôr a possibilidade de o comandante-geral da Polícia da República ir a Gorongosa, porque, quer dizer... Era impensável. Era impensável. Até porque... Mas hoje... A presença do Bernardo Rafael na Gorongosa mostra que os níveis de confiança, não só entre o Presidente da República e o líder da Renamo, mas também o líder da Renamo com as instituições de defesa e segurança estão a crescer. Exato. E este comandante que é novo, de certa forma, vem trazer também uma lufada de ar fresco, porque ele, de certa forma, esteve a acompanhar, naturalmente que esteve a acompanhar este diálogo durante muito tempo a quando, portanto, dessa suposta tentativa de assassinato do próprio líder da Renamo por parte do governo, das Forças de Defesa Armadas de Segurança, e quero parecer que isso não seria possível se tivéssemos o antigo comandante. Será isso? Repara, eu penso que... eu quero crer, não temos informação, mas eu quero crer que não há nada que está aqui a acontecer por acaso. Exato. A própria remodelação do comando da Polícia da República de Moçambique, o próprio nível de transmissão de confiança, não são atos isolados e que estejam a acontecer por mera casualidade. Eu penso que isto é algo falado, combinado, pensado, e este comandante pode ser, aos olhos do próprio até Afonso Dhlakama, aquele que transmite alguma confiança do ponto de vista dos procedimentos posteriores. E esta aproximação entre os dois é um sinal inequívoco de que não o teme, e que seja assassinado. Está de braços abertos, porque num outro contexto ele não acredito que pudesse recebê-lo. Por exemplo, se dissesse que o meu emissor para aí, nos tempos, por exemplo, fosse o Jorge Callau, por exemplo. Ele não sei se teria, esse encontro poderia se realizar, mas este encontro realiza-se e eu quero acreditar, ainda que não haja informação sobre isto, que são acontecimentos que não são meramente por acaso. É um processo que tem em vista a transmissão de confiança, e eu acredito que, se calhar, o próprio Afonso Dhlakama vê no Bernardo Rafael alguém capaz de, sem
complexos, sem grandes problemas, absorver aquilo que são os homens da Renamo que eventualmente poderão ir à polícia sem grandes problemas e assim sucessivamente. Eu penso que eu penso que a confiança é muito alta neste momento. Exato. Até porque nós estamos a menos de um ano, não, um pouco mais de um ano para a realização das eleições presidenciais e é importante que estes consensos sejam consensuais antes mesmo da data para permitir que o líder da Renamo possa participar. Não só para permitir que o líder da Renamo possa participar, para o próprio anúncio da realização das eleições, a determinação da data pelo Presidente da República, tem que ter estes instrumentos todos aprovados. Exato. Porque imaginemos que não está aprovado na Constituição que há eleições dos governadores. O Presidente da República não pode fazer esse anúncio porque é anticonstitucional. Então, é importante que, ao nível da Assembleia da República, haja aprovação dos instrumentos que vão permitir ao chefe do Estado anunciar estas eleições. Então, é toda uma situação que deve estar preparada, é todo um conjunto de instrumentos que devem estar disponíveis para que se faça o anúncio. E eu creio que temos muito pouco tempo para que isso aconteça. Afinal, Dr. Buque, a penúltima questão, afinal, era possível sentar-se, conversar-se entre nós e que, portanto, levou-se muito tempo para que, de facto, se tomasse uma atitude que desse segurança aos moçambicanos. Está provado que é conversando que as pessoas se entendem. Repara, Ana Maria, que é possível, está provado que entre nós podemos nos entender, mas não podemos menosprezar a presença dos mediadores internacionais. Porque os mediadores internacionais tiveram a capacidade de quebrar o gelo entre nós. Nós não tínhamos, em parte, a aproximação entre o governo e a Renamo foi fruto de esforço da própria comunidade internacional. Portanto, é verdade que os aspectos mais de detalhe, já eles não conseguiram ajudar-nos, mas devemos ter a gratidão de dizer que tiveram um papel importante por causa desta aproximação, esta quebra de gelo e que permitiu que as partes chegassem a um determinado nível de entendimento. E é importante realçar que, a partir de um determinado momento, e se calhar por causa das leituras que os diferentes intervenientes faziam, chegaram à conclusão que os níveis de comunicação, a existência de interlocutores na comunicação era um problema. Porque se calhar os códigos eram diferentes, etc. O facto do Presidente da República se relacionar diretamente com o líder da Renamo mudou totalmente o cenário das coisas. Mais do que isso, nós, como analistas, como comentadores, já não somos alimentados pelas polêmicas rondas incansáveis, intermináveis que aconteciam. Então, esta falta de pronunciamentos de ambas as partes não permite interferirmos naquilo que é o diálogo entre o governo e a Renamo. Porque muitas vezes até eu acredito que algumas opiniões, alguns comentários que poderiam estar a criar uma situação de retroceder em relação àquilo que eram os avanços que se conseguiam, porque as pessoas achavam que o governo foi fraco nisto, deveria ter tomado uma atitude X, não sei o quê, Isso acabava e mesmo agora
mesmo agora, é preciso que se diga que as declarações do próprio Presidente da República não são tão consensuais como isso. Há pessoas que acham que o Presidente da República deveria estar no seu gabinete, etc. Exato. Mas o Presidente da República escolheu a paz como algo que quer oferecer aos moçambicanos. E ele sabe que, sentado no seu gabinete, isso não há de ser possível. Então, ele está a correr atrás daquilo que prometeu para entregar. Eu penso que são coisas de louvar, quer da parte do próprio Presidente da República, que está a fazer, do ponto de vista de protocolar, aquelas coisas todas, está a fazer um sacrifício, e do lado do líder da RENAMO também, que quebrou e esqueceu, se quisermos, porque isto também não se pode contornar, esqueceu aquela ação que sofreu. Supostas perseguições. Não, o próprio cerco à sua residência, exato, não é? Pela nossa Polícia da República, Força de Defesa e Segurança. Quer dizer, esta pessoa também tem que ser dito que tem mérito pelo fato de ter pensado, bom, eu vou esquecer isto e vamos pensar para a frente. Porque, de contrário, não era possível este diálogo. Era muito difícil. Então, é preciso, de facto, felicitar a atitude, quer do Presidente da República, quer do líder da RENAMO, por esta aproximação e, sobretudo, pela criação de confiança entre as partes. Exato. Disse que bastou sair um certo ministro, que o diálogo começou a fluir perfeitamente. Últimas considerações com relação a este tema, Dr. Buque? Como? Últimas considerações? Não, eu penso que as considerações sobre este tema é encorajar o Presidente da República a continuar com esta atitude relativamente à busca da paz, encorajar ao líder da RENAMO a criar cada vez mais confiança em relação às instituições. É preciso dizer que nem toda a gente é igual, portanto, o Presidente da RENAMO deve confiar nas pessoas, deve confiar e deve fazer algum esforço para sair de onde está, para passar a fazer o convívio e apelar à Assembleia da República que olhe para estes instrumentos como o único meio do alcance de paz que possa levar o país a outros níveis de entendimento e de desenvolvimento. Porque se a Assembleia da República optar por boicotar mais uma vez esta situação, eu penso que estaremos perdidos como país. Exato, e que os pontos que não foram ultrapassados a quando da assinatura dos acordos de paz em Roma sejam efetivamente ultrapassados de uma vez por todas e implementados definitivamente neste novo acordo. Não temos mais o que fazer senão, de facto, irmos ao encontro de tudo aquilo que falhou no passado. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar das exonerações e nomeações no governo. Dr. Buque, recentemente o Presidente da República, anteontem, mudou as peças, houve uma troca. O Ministro Pacheco, que era da Agricultura, deixou de ser, mas agora está no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A Letícia Clemens é que não tem ainda um posto de trabalho, mas também temos um novo, que é o Marul, que vai então para os recursos minerais e energia. Como é que olha... Não, Marul para a Agricultura. Para a Agricultura, exatamente. Sim. Como é que olha o Max Tonella, que vai para os recursos minerais e energia? Como é que olha para estas exonerações e nomeações? Vamos começar por analisar esta indicação de Pacheco para o interior. O interior não, dizia não para os negócios estrangeiros e cooperação. Bom, há muitos comentários sobre esta indicação do Ministro Pacheco
Pacheco para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nas redes sociais, nos comentários, etc. Mas eu quero crer, e estes comentários, essas análises são feitas com base nas leituras que a gente faz dos momentos e dos contextos em que as coisas acontecem. Eu quero acreditar que a nomeação do José Pacheco para o Ministério dos Negócios Estrangeiros é uma nomeação que não é só para ter o Pacheco como ministro. A opinião que eu tenho sobre esta nomeação é que o Pacheco é uma personalidade que deve manter-se do ponto de vista de visibilidade na presença das pessoas. As pessoas devem conhecê-lo, devem manter-se como governante, e seria um desastre ele sair do Ministério da Agricultura nas condições em que ele estava, na perspectiva de que, isto são especulações, na perspectiva de que 2024 este indivíduo pode ser um potencial candidato à presidência da República. Eu digo isso porque o contexto em que nós vivemos hoje, que é caracterizado por um pouco de regionalização dos processos políticos do norte, centro, sul, essas coisas todas. Neste momento, nós temos, a Frelimo tem, neste momento, do ponto de vista de visibilidade, temos a doutora Luísa Diogo. O Pacheco é uma peça que não se pode perder, e se calhar pode ser que se encontre mais alguém para que possa ombrear, porque, sem sombras de dúvida, se continuar este processo de direção do país baseado em regiões, não há dúvidas que a Frelimo vai ter que candidatar a alguém cuja origem é do centro do país. Mas tem que se quebrar, penso que tem que se quebrar este paradigma, porque todos nós somos moçambicanos e o Presidente sairia... Infelizmente esse paradigma parece que está-se a institucionalizar. E eu acredito que o Pacheco está neste momento, neste processo, por causa do interesse. Repare que Filipe Nyusi não é só o Presidente da República de Moçambique, ele é Presidente da Frelimo. Ele tem a obrigação de preparar as condições para que haja um sucessor que possa ombrear com os outros concorrentes. Mas o José Pacheco seria uma indicação acertada por parte do Presidente da República, olhando para esta vertente? Não digo que seja uma indicação acertada. Repare que também falei da doutora Luísa Diogo, que é natural de Tete, o Pacheco é de Sofala, mas podem existir outros. É importante que haja um leque de opções para que a Frelimo não se veja encurralado numa única personalidade. Então, eu penso que, se estamos recordados, o Pacheco foi um candidato derrotado. Não é? Exatamente. E nessa perspectiva, eu penso que há esta possibilidade de mantê-lo na ribalta para que não desapareça e não seja visto como aquele que afundou a agricultura. E este jogo é um jogo que... Então esta mudança, esta indicação de José Pacheco para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Cooperação é uma indicação meramente política e não por competência? Quer dizer,
A competência é discutível. O que é que nós... Porque, às vezes, nós também temos que discutir um dia destes o que é ser competente um ministro. O que é a competência de um ministro? O que é? Eu não consigo avaliar a competência de um ministro, porque o ministro implementa aquilo que é o programa do governo, aquilo que é o plano econômico e social do governo. E não passa disso. Ele é um elemento aglutinador, é um elemento que ouve as opiniões, ouve os posicionamentos e aglutina. Mas nós normalmente avaliamos os nossos ministros em função da simpatia, em função da capacidade da oratória do ministro, em função da forma como ele se comporta no público, etc. Mas, por vezes, aquilo que são as suas reais obrigações, muitas vezes, esse que é muito simpático não realiza. Mas é como se diz que... Eu agora, por exemplo, posso estar equivocado, eu via no Ministério dos Recursos Minerais uma dinâmica diferente. Havia um trabalho, na minha opinião, uma presença permanente, etc, etc. Mas a ministra cessou. Então, como é que tu avalias o ministro da Agricultura, o Pacheco? Nós estamos a dizer que ele falhou na agricultura, mas de facto o que é que falhou na agricultura? Porque o ministro não é um tratorista, não leva o trator para a lavoura, não faz gradagens, ele não semeia. Então, são as pessoas que realizam, são as políticas do governo, não é? São as políticas do governo para o setor da agricultura que impulsionam ou retraem aquilo que são a agricultura comercial. Mas então, neste caso, não teríamos um ministro da Agricultura, simplesmente o governo poderia dar... Repare, por exemplo, a agricultura no nosso país tem muito enfoque para o setor familiar. A agricultura no nosso país não tem enfoque para o setor comercial. Nós, como país, continuamos a defender o princípio de que é a base do desenvolvimento, mas entregamos esse desenvolvimento a um setor desorganizado, representado por pessoas singulares, individuais. Nós continuamos a ter, na minha opinião, continuamos a ter uma fobia por um aparecimento de um setor empresarial agrícola que pudesse pegar no setor familiar e integrá-lo na sua estrutura de produção. Porque para tu desenvolveres a agricultura, temos que olhar para as coisas como elas devem acontecer. Tu não vais desenvolver a agricultura só baseado na família, nas pessoas. As pessoas podem vir buscar tecnologia numa empresa agrocomercial, através da qual também pode fazer a comercialização e ter acesso aos mercados. Mas aí a banca tinha de entrar no meio deste... Naturalmente, mas a banca não vai financiar as pessoas individuais. Tem que haver uma estrutura que dinamiza a produção agrícola. E essa estrutura passa por reconhecimento da agricultura comercial como aquela que vai viabilizar toda uma dinâmica, mesmo incluindo do setor familiar. Mas o FDA, por exemplo, o FDA não é uma entidade que também apoia o FDA, e que teve esse escândalo que nós tivemos de desvios de fundos, e que este FDA é naturalmente tutelado pelo Ministério da Agricultura. O FDA
FDA faz parte de um projeto que se calhar foi mal gerido, parido. Exato. Não, desculpa a expressão. Porquê? Porque na forma como nós ouvimos o tratamento dos fundos da FDA, se recuarmos no tempo, vamos comparar com aquilo que foram os fundos para o desenvolvimento local. Mas olhando para as competências, falávamos há pouco da agricultura comercial, falávamos há pouco das competências dos ministros e o Dr. Buco esteve a dizer que não percebe muito bem o que é que um ministro poderia ou não fazer, mas neste caso houve esse escândalo no FDA, desvio de fundos, numa instituição em que era tutelada por um ministério que, por sinal, tinha um dirigente. Mais uma vez, até posso ser mal percebido e mal compreendido, mais uma vez, está aqui a fobia de investir no empresariado real. Olha para o desfile das pessoas que estão arroladas no FDA. O que é que fazem, o que é que faziam? Nenhum deles faz agricultura. Nenhum deles faz pecuária. São pessoas singulares. Mas existem pessoas que fazem agricultura. Realmente fazem estão lá. Existe uma fobia em relação a ver um agricultor de facto a fazer a agricultura. E eu penso que isto se calhar é um problema que não é daqueles dois indivíduos, mas é um problema institucional. As pessoas não são capazes de dizer que estes fundos destinam-se à agricultura e quem faz a agricultura de facto é este fulano. Nós não gostamos dele, mas é este que faz a agricultura. E que faz bem. É ele que deve merecer estes fundos, independentemente de ter a cara que nós gostamos ou deixamos de gostar. Tem que mostrar trabalho e trazer resultados concretos. Ponto final. Mas nós não estamos a fazer isso. Portanto, se tu fores a olhar com franqueza e sinceridade, todas as pessoas envolvidas no caso do FDA, nenhum deles me parece que sabe onde é que fica um curral de bois. Não, porque quem beneficiou do fundo era empregado, vizinho, namorado, etc. Sim. Então, isto a mim me custa pensar que isto é só da criação daquela pessoa que esteve em frente à instituição. Eu penso que é o problema de direcionar os fundos. A quem? E cobrar resultados. Exatamente. Eu penso que aqui, o dia que nós acordarmos e dizermos assim, olha, a agricultura deve passar por um agricultor competente. Esta agricultora, repara, esta agricultora vai ser aquele que faz a extensão, mesmo através dos técnicos extensionistas alocados à agricultura, pode usar a empresa deste cidadão como sede da sua atividade e a partir dali fazer as assistências técnicas. Não a forma dispersa como se faz hoje, porque tu, nas condições de hoje, é muito difícil ter resultados. Ana Maria, no Chocó, há muitos agricultores. Foi considerado o celeiro... Magude, Muamba, Matutuine, há muitos produtores de gado. Será que não é possível localizar essas pessoas? Ou em vez de esperar que as pessoas se desloquem? E fazerem o coisa. O mesmo eu dizia
há tempos atrás, nós temos um projeto de mecanização agrária. Nós fazemos um concurso em que participam pessoas que nunca andaram de trator, nunca lavraram um solo. Ganham um concurso, ficam donos das maquinarias. E o que é que fazem? Nada. Mas nós temos, num passado recente, pessoas que estiveram a trabalhar para a Mecanagro. Essas pessoas perderam emprego, não sei o quê. E são pessoas localizáveis, sabem fazer as coisas, são tratoristas, são não sei o quê. Por que é que não se faz um trabalho direto com vista a trazer estas pessoas para a produção? Nada. Eu acho que o dia que nós quisermos fazer de facto as coisas como devem ser feitas, vamos fazer, porque a gente, felizmente, também sabemos fazer. Exato. Mas neste momento, como dizem os políticos, não há vontade política de fazer. Exato. E voltando a esta questão das nomeações, acha que o Pacheco irá se encaixar perfeitamente neste novo posto? Não posso dizer que se encaixa perfeitamente, mas eu penso que para aquilo que são as perspectivas de médio e longo prazo, ele está bem. É preciso recordar que o Pacheco é um indivíduo que, como se costuma dizer, ou está na moda, vem das bases, não é? Ele começou de baixo, já esteve no interior, agora vai para a área diplomática, vai para os estrangeiros. O que significa um conhecimento. Se ele vier um dia a ser Presidente da República, seria um dos, não diria melhor presidente, mas mais bem preparado do ponto de vista de vivência, não é? Nos diferentes ramos da atividade, incluindo o interior que esteve lá, comparado com os outros dirigentes. Ele teve uma oportunidade rara de estar em todos os setores. Olha, veja como se fez Amílcar Cabral na Guiné-Bissau. Ele fez através da agricultura. A imagem do Amílcar Cabral a nível do território da Guiné-Bissau e Cabo Verde foi feito através da agricultura, como técnico da agronomia, andando pelos campos, pelas fazendas, etc, etc. E o Pacheco teve essa oportunidade. Quer dizer, é um homem, na minha opinião, que tem oportunidades raras para um país como o nosso. E eu acredito que ele vai ser suficientemente inteligente para agarrar essas oportunidades com as duas mãos. Se indicassem Dr. Buck para o Ministério da Agricultura, certamente que mudaria, portanto, essa questão da agricultura no nosso país. Não percebi? Se indicassem o Dr. Buck para o Ministério da Agricultura, certamente que faria a diferença. Sabes que costuma-se dizer que os treinadores de bancada são os melhores. Exatamente. Vamos então passar para o nosso último tema, mas antes gostava que, de uma forma rápida, falasse desta indicação para o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de Higino Francisco Marrulo, que é uma figura ainda desconhecida, pelo menos pelos moçambicanos. Bom, eu penso que é desconhecida pelos moçambicanos de um modo geral. Exato. Mas é conhecido no setor onde vai dirigir, porque ele já trabalhou, mesmo ao nível do Ministério da Agricultura, e neste momento estava ligado à atividade agrária. Portanto, não é uma pessoa que cai na agricultura
paraquedas. Portanto, é um indivíduo que é do setor, é da área e esteve muitas vezes a trabalhar para o bem da agricultura. Eu acredito que a única coisa que pode falhar são as políticas, porque ele competências tem. Agora. Exatamente. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar da Ematum, que terá, portanto, um novo input. Estamos a falar de um empresário norte-americano que vai então fazer negócios através desta empresa. Isso mostra claramente que a concepção desta empresa e o funcionamento tornou-se num fiasco. E que se calhar com este investimento que será feito por este empresário, o atum de facto chegue às mesas dos moçambicanos? Eu penso que se calhar é preciso olharmos para o contexto da criação do atum, os processos por que passou a Ematum e esta fase em que já encontra um parceiro. Eu não diria que a Ematum foi sabotada, mas quase que a expressão mais popular e mais compreensiva seria dizer de facto que o processo Ematum foi sabotado para depois ser salvo. E quem seria o sabotador? A conjuntura internacional, os termos em que se cose a globalização, criou esta situação de sabotar, porque a Ematum era uma entidade meramente moçambicana, exclusivamente moçambicana. Hoje já não vai ser só exclusivamente moçambicano. E repare que se a Ematum fosse um projeto mal concebido, não teria parceiros do nível que tem agora, neste momento, a aparecer. Portanto, o projeto da Ematum é um projeto viável, é um projeto bom, mas que os mentores deste projeto menosprezaram a componente internacional, que também está interessado nestes processos, porque a Ematum não é só uma empresa de pesca, como o próprio Prince disse na conferência de imprensa. Existem aspectos de segurança e de controle do espaço territorial que estão sendo negociados e, portanto, não é uma coisa tão linear. Mas provamos mais uma vez... E depois vamos recordar que a Ematum é criada num ambiente em que se dizia que o custo diário que as empresas de prospecção dos hidrocarbonetos gastavam cerca de $300 mil dia. E foi nesse contexto que se criou este grupo de empresas e que, infelizmente, por causa do excesso de componente interna e de moçambicanizar, caiu nesta desgraça em que caiu e hoje temos um salvador. Mas não é um salvador, é um indivíduo que esteve sempre a estudar. Viu uma oportunidade de negócio. Viu uma oportunidade de negócio ímpar e está ali para fazer a sua faturação. Portanto, é um negócio que, infelizmente, não conseguimos dar-lhe o seguimento. Isso mostra uma certa incompetência? Quando o negócio não dá certo, isso mostra uma certa incompetência. Incompetência, parcialmente, porque repare que ele próprio deu ênfase a questões de tecnologia e a questões de know-how. Sabes,
o mercado hoje globalizado, o domínio dos mercados, a forma como tu deves preparar para entrares num determinado mercado. Muitas vezes diz-se que o mercado é aberto, mas não é tão aberto assim. Nós sabemos que se tu tens um mercado aberto, existem barreiras técnicas que te podem impedir a ter acesso a esse mercado. Então, pode-se dizer que este atum não está a 8 graus de temperatura, portanto está a 7 graus, não entra, este mercado não entra. Quer dizer, há sempre uma forma de impedir que um determinado produto, se for concorrente e constituir uma ameaça para um determinado mercado, para os oligarcas que dominam esse mercado, eles impedem-te de entrar no mercado. E nós, infelizmente, continuo a dizer, nós, infelizmente, menosprezamos esta componente que era muito importante. Menosprezamos a componente até, se calhar, de ter estas empresas, se calhar, se tivessem trazido esses que diziam que fazem a segurança, as empresas que fazem segurança marítima. Se calhar se tivessem trazido uma dessas empresas para fazer parte do grupo destas empresas que foram criadas, se calhar não tivéssemos chegado ao nível que chegamos do ponto de vista de expressão mais correta que eu quero usar, sabotagem. Fomos sabotados. Exatamente. Obrigada, Dr. Buque, pela sua preciosa contribuição. Nós vamos fazer uma curta pausa, não saia daí, já voltamos para as notícias. Até já.